Boa tarde a todos. Hoje vai ser um pouco mais teórico do que a gente está acostumado, né? Eu vou falar sobre o dom e um pouquinho sobre eventos, ok? O dom, né? O nosso Document Object Model. Vocês viram, né, nas aulas passadas como programar o básico de JavaScript e todo mundo já deve estar confortável, sendo capaz de imprimir alguma coisa no console e por aí vai. Bom, agora eu quero que a gente consiga editar uma interface no browser. Acontece que nada aparece na tela do browser que não seja parte do DOM. Então, o browser ele vai fazer a leitura do HTML, vai fazer o parsing desse HTML e vai gerar uma árvore representando esse HTML. Essa árvore que é o nosso DOM, o Document Object Model. A partir dessa árvore, o browser mostra as coisas na tela. Essa árvore descreve tudo que vai ter na tela para o browser. E o JavaScript, ele não tem como escrever na tela, a não ser usando o Canvas, mas a gente não vai trabalhar com isso aqui, certo? Então não tem como o JavaScript escrever na tela do browser. O que a gente vai fazer é modificar a árvore DOM para que, uma vez que a gente modifique essa descrição do que tem na tela, o browser passe a mostrar. Então o browser vai passar a mostrar o que está na tela. O browser vai passar a mostrar o que está no DOM, certo? Então o JavaScript modifica o DOM, que é a nossa descrição do HTML, e o browser transforma essa descrição na nossa tela. Então ele vai fazer a renderização daquilo na nossa tela, né? O DOM, ele é uma API. Então, para você interagir com essa árvore, você tem uma API, que é chamado Document Object Model. Você não tem acesso direto ao link, ao ponteiro dessa árvore. Você tem acesso através dessa API. Segundo a especificação formal do DOM, ele é uma interface que é neutra em relação à linguagem e à plataforma. Então ele pode rodar em qualquer browser e pode ser também acessado por qualquer linguagem que esteja rodando no browser. Hoje, isso significa JavaScript. Até o ano passado, o WebAssembly ainda não tinha acesso ao DOM. Então, você tinha que chamar o JavaScript do WebAssembly para acessar o DOM. Mas isso vai mudar. O WebAssembly vai ser a outra linguagem que vai ter acesso ao DOM. Então, segundo a especificação do W3C, o DOM ele não depende de uma linguagem específica nem de uma plataforma específica. E ele vai permitir que os programas acessem de maneira dinâmica e possam fazer um update da estrutura, estilo e conteúdo dos documentos que estão sendo mostrados no browser. Então, como eu falei para vocês, o DOM ele é gerado pelo browser que lê o JavaScript. Então a gente tem um JavaScript, a gente tem um HTML aqui, certo? Então o browser vai ler o HTML de um arquivo e a partir desse HTML ele vai gerar uma árvore que representa esse HTML. Então essa árvore aqui é uma representação desse HTML aqui. E é usando essa árvore que o browser vai fazer a renderização da página. Então ele vai ler essa árvore aqui e vai renderizar segundo o CSS, que também vai estar sendo referenciado aqui. Ele vai renderizar essa árvore e mostrar alguma coisa na tela. Para o JavaScript mudar alguma coisa na tela, o que ele vai ter que fazer é modificar
os nós dessa árvore. Modificando os nós dessa árvore, modifica a tela. Essa árvore vai estar disponível no JavaScript num objeto chamado document. Esse objeto é um objeto global que é chamado document e dentro dele vai ter a árvore do DOM. Sendo que o primeiro nó é o nó HTML e aí você vai ter vários nós. E como isso aqui é uma árvore, você vai ter nós que são irmãos, nós que são filhos e nós que são pais de outros nós, ok? Através do DOM a gente vai navegar e alterar essa árvore aqui. Bom, o DOM tem vários tipos de nós. Então existem nós que representam elementos, nós que representam texto, representam string, e nós que representam atributos. E todos esses nós aqui, eles têm um conjunto de propriedades e métodos comuns. Isso aqui é um exemplo. Eu tenho esta subárvore aqui, que representa esse nó de HTML. Então o browser ele fez o passe de todo o HTML e esse pedacinho aqui do HTML é representado por essa subárvore do DOM. Então vocês veem que aqui é um elemento de parágrafo, então eu tenho aqui P, e ele é representado por um nó tipo elemento, certo? Esse parágrafo P, ele tem uma string e tem um subnó do tipo A. Então aqui ele é representado, você tem aqui a substring, a string dele, que é um nó tipo texto, que representa essa parte, e um nó elemento, que representa o elemento A, que está dentro do P. Por sua vez, esse elemento A, ele tem um atributo href, então está aqui, ó, eu tenho um nó atributo representando esse atributo, esse nó vai ter a chave href e o conteúdo que é essa string aqui, esse http://centralpark.com. Além desse atributo, esse nó tem também uma string chamada centralpark. Então eu tenho um outro elemento aqui, um filho dele, ele é um nó do tipo texto e vai ter aqui a string centralpark. Note que isso aqui podia ser um subnó, uma subárvore enorme do DOM, com milhares de subelementos, com milhares de nós de texto e milhares de nós de atributo. Bom, todos os nós DOM, independente do tipo dele, se é um elemento, um texto, um atributo, eles têm um conjunto de propriedades que eles compartilham. Então, por exemplo, eles têm a propriedade atributo, que é a coleção dos nós atributos daquele nó. Note que isso aqui pode ser zero, ele pode não possuir nenhum atributo. Ele vai ter nós filhos, que são uma coleção de nós que estão dentro daquele nó. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela, né? Então eu tenho aqui o nó tabela e ele vai ter vários nós aqui dentro dele. Ele vai ter três nós TR. Então, esse primeiro nó TR tem o nó tabela como parent node. Esse outro TR aqui tem o table também como parent node e esse TR também tem o table como parent node. Pra vocês notarem aqui, né? Eu tenho a propriedade parent node e tenho a propriedade também child nodes, que vai dar o inverso. Então aqui a gente vê que nos TRs você tem o próximo irmão,
e próximo irmão, certo? Que é esse de cá, as setas estão trocadas, certo? Então esse aqui é o próximo irmão e esse é o próximo irmão. Esse aqui é o irmão prévio, esse aqui é o irmão prévio, certo? Existe uma ordem aqui porque faz diferença quem é o primeiro TR, o segundo TR e o terceiro TR, ok? Então existe uma ordem. Você parte do primeiro filho para o segundo filho, para o terceiro filho. Que é o que está aqui, ó. Primeiro filho, último filho, próximo irmão e irmão prévio. Então aqui o primeiro filho do table é esse TR e o último filho do table é esse TR aqui. Você vê que esse TR aqui, ele tem nós, filhos. Esses nós, filhos, vão apontar para esse TR como pai dele. E esse TD aqui, por exemplo, ele tem nós, filhos também. Então, child node A, child node A. E eles vão ter aqui o inverso também, parent node para esse TD aqui. E aí a gente termina as nossas relações de pais e filhos aqui, né? Só que além da relação de pai e filho, a gente também tem o nome do nó, node name. Você tem o tipo de nó, né? É o node type. Você tem o valor do nó. A gente vai ver que tem nós que tem valores e a gente vai ter o valor dele aqui. Note que qualquer uma dessas propriedades pode ser vazia ou null, né? Talvez esse nó não tenha nós filhos, talvez ele não tenha um valor, talvez, por exemplo, você é o primeiro irmão, você não tem o irmão prévio, ok? Mas com isso aqui a gente pode navegar pela nossa árvore e pegar vários valores dos nossos nós. Como eu falei para vocês, você tem uma raiz do DOM no JavaScript, que é o objeto document, né? Através dele que a gente acha as coisas que estão no nosso DOM. Ele contém algumas propriedades e métodos que a gente vai usar bastante no nosso desenvolvimento e é globalmente acessível como document. Então, em qualquer lugar do JavaScript, você vai poder colocar document e acessar esse document. Por exemplo, aqui, eu quero saber o tipo de documento que eu estou lendo. Então, eu botei document.doctype.name. Isso vai retornar HTML, que é o tipo de documento que eu tenho passeado nesse document aqui. Eu também posso querer saber o encoding. Então, document.inputEncoding e pode voltar a ISO 88591 ou como pode chamar também o TF8, que é um código que você pode usar para representar HTML, como a gente já viu. Além dessas propriedades, eu tenho também vários métodos. Por exemplo, create attribute vai criar um nó tipo atributo. Então quem vai fazer isso é o document. Ele vai criar esse nó e eu posso colocar esse nó de atributo dentro, por exemplo, de um nó tipo element, ok? Aqui eu vou criar um element, um nó tipo element. Aqui eu vou criar um nó tipo texto. E eu posso colocar esse nó dentro de um nó elemento, por exemplo. Eu posso colocar esse nó elemento que eu criei dentro de outro nó elemento e por aí vai. Além disso, ele vai permitir que eu ache elementos por vários tipos de busca. Por exemplo, aqui eu tenho um getElementById. Ele vai retornar um nó que tem um elemento que tem esse atributo ID como ID dele. Então nesse ID eu vou passar um string e ele vai me retornar
um nó que o elemento tem essa string como ID. Note que ele pode não achar ninguém e me retornar vazio, porque ele não achou ninguém com aquele ID. Ok? Eu também posso pegar os elementos por tag name. Então eu vou botar aqui o nome de uma tag e ele vai me retornar uma lista de todos os elementos que o nome tem o mesmo nome que eu coloquei aqui nesse name. Ou seja, que a tag tem o mesmo nome que eu coloquei aqui como name. Note que ele botou elements, porque aqui, né, eu posso ter vários elementos. Um nome de tag, por exemplo, P, eu posso ter vários P's dentro da minha página. Aqui no getID é um elemento só, porque só um elemento pode ter um determinado ID, certo? ID é único para um elemento. Bom, vamos ver aqui um exemplo, né? Eu tenho esse HTML e esse HTML foi transformado, né, para uma árvore DOM que tem essa mesma estrutura. Aqui eu estou querendo achar o getElementById, cujo ID é latest comment. Então, se eu for ver aqui, né, o único elemento que tem esse ID é esse div aqui. Então, essa chamada vai retornar um nó do tipo element e eu vou colocar esse nó nessa variável ABC. E nesse nó eu vou ter esse conteúdo aqui. Eu vou ter dois filhos, né? Nós elements tipo P e outro element tipo P. Beleza? Aqui eu já estou pegando pelo getElementsByTagName. E eu coloquei o tag name div. Aqui nesse HTML eu tenho dois divs. Eu tenho esse div primeiro aqui e esse div aqui depois. Então eu vou retornar uma lista. Note que eu coloquei aqui é getElements. Ele sempre volta um array. E dentro desse array aqui eu vou ter dois elementos. O primeiro elemento vai ser um nó do tipo element, que vai ter essa primeira div, e depois um segundo nó, também do tipo element, que tem essa segunda div aqui. Então eu posso fazer list 0, vai ser esse cara aqui, list 1 vai ser o cara de baixo. Note que essa lista podia ter vindo vazia. Podia ser que eu não tivesse nenhum div aqui dentro, ela ia vir retornar vazia. O tipo de objeto retornado pelo método documentGetElement é um nodeElement. Né? Ele representa um elemento HTML da hierarquia, contido entre a tag de abertura e a tag de fechamento para aquele elemento que eu coloquei lá. Ok? E ele próprio pode conter outros elementos, que podem conter outros elementos, que podem conter outros elementos. Bom, essas são propriedades de nós do tipo elemento. Então, o que você tem em nós do tipo elemento? A gente vai ter essa propriedade. Class name é o valor corrente para o atributo de classe desse objeto HTML. O ID é o ID do elemento, que esse nó representa. Inner HTML. O inner HTML representa todas as coisas dentro de um determinado nó, dentro de uma determinada tag. E ela vai ser representada por uma string. Então, quando você pedir inner HTML, ele vai pegar tudo que está dentro daquele nó e transformar numa string HTML que representa o que tem dentro daquele nó. Certo? Ele pode ser lido e pode ser escrito também para você fazer o update daquele elemento. O style. O style vai representar o atributo style daquele elemento. Também você pode ler e modificar essa propriedade. E tag name vai representar o nome da tag daquele elemento. Bom, como é que eu vou modificar o DOM?
Você tem no document um método chamado write. Ele pode ser usado para você criar outputs na página HTML. Então eu vou criar um novo elemento e eu posso colocar ele na página. Só que quando você usa o write, ele faz um append na página. Ele chega no fim lá da página e coloca aquele novo nó que você criou. Só que normalmente quando a gente está programando, a gente não quer criar HTML para colocar no fim da página. A gente quer colocar ele numa posição em particular da página e não necessariamente no fim da página. Então a gente vai usar funções do document para você achar um elemento dentro da página e alterar o HTML dele. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu usei aqui o document.getElementById e eu quero um elemento que tem o ID lastComment. Bom, eu volto com esse nó aqui no latest e desse nó do latest eu pego o inner HTML dele. Ou seja, eu vou pegar uma representação de tudo que tem dentro desse nó em HTML. Pego essa string e coloco aqui em old message. Então eu pego a string que está em old message, lembrando que ela tem o HTML que representa tudo que está dentro desse nó do latest comment. Pego essa string e faço um append com essa string aqui. Essa string aqui tem em HTML tem uma tag P. Essa tag P tem updated this div with JS, com JavaScript, e eu formo esse novo HTML. Eu pego essa nova string e jogo no inner HTML desse nó. O que o browser vai fazer? Ele vai interpretar esse HTML e colocar o resultado dessa interpretação dentro desse nó, do latest. E isso vai modificar o DOM. Vai modificar o que tem no DOM desse latest. Quando eu fizer isso, imediatamente essa modificação vai aparecer na tela. Lembre-se que a tela sempre está mostrando a interpretação, a renderização da árvore DOM. Se eu modifico um pedaço dessa árvore DOM, esse pedaço ele é re-renderizado e aparece imediatamente na minha tela. Beleza? Alguma dúvida, gente? Então isso vai aparecer na minha tela. E é a única maneira de eu mudar a minha tela a partir do JavaScript. Bom, apesar dessa técnica de inner HTML funcionar muito bem e ser rápido, existe uma técnica mais verbosa que constrói o nó do HTML sem transformar ele em string. O DOM ele tem a função criar text node, remover filho e adicionar filho, que permite a gente modificar um elemento de uma maneira mais rigorosa. Então vamos aqui de novo. Fiz a mesma coisa que eu fiz antes, peguei no document, peguei o elemento que tem o ID latest comment, eu li o inner HTML dele, coloquei nessa variável old message, peguei essa string e fiz um append com essa nova string. Então eu tenho uma string com o conteúdo antigo e o conteúdo novo. E aí eu removi do latest o filho dele. O filho dele era quem tinha a mensagem. Essa mensagem aqui, latest comment. Ou essa mensagem old message aqui. Ele só tem um filho. E aí eu removi esse filho dele. Ele ficou vazio. Eu peguei o document, criei um nó novo a partir dessa string. Certo? Então dessa string aqui eu criei um nó novo. E esse nó eu coloquei no latest. Então eu peguei esse nó
e coloquei como filho dele. Então eu tirei um filho dele e coloquei um filho dele. É uma maneira mais verbosa, mais voltada a nós, mas funciona exatamente igual como a outra função, opção. Inclusive a outra opção é mais fácil. Bom, eu posso usar o style para modificar o style de um determinado nó. E eu posso fazer isso através de um ID ou usando o class name. Vamos fazer primeiro através só de um ID, né? Aqui eu tenho o getElementById, eu tenho um ID específico e através desse ID eu consigo aqui o nó que eu quero modificar, que eu chamo comment tag. Nesse comment tag eu passo .style, então eu tenho a coleção de styles que está aplicado nele, e faço background color igual a FFFF00. Aí eu chego aqui no style dele de novo e faço border width igual a 3 pixels. Quando eu faço isso, imediatamente eu mudei um valor dentro do DOM desse nó. Então eu mudei duas propriedades dele. Então eu mudei o nó de novo. E aí, imediatamente, isso aparece na tela. Lembrando que a tela sempre mostra o que tem no DOM. Eu mudei dois estilos, a tela muda também. Bom, o problema aí, nesse exemplo, é que vocês veem que eu mudei tudo no JavaScript. Eu mudei estilo num programa JavaScript. E isso não é uma boa ideia, porque isso vai ficar lá dentro da minha página e eu não vou ter acesso a isso depois de uma maneira interessante, né? Eu vou ter, isso aqui vai estar em uma página HTML, em algum lugar do meu código inteiro. O ideal é que todas as mudanças de estilo sejam feitas através do CSS. Por isso eu vou fazer aqui de uma maneira um pouco diferente. Novamente, primeira coisa é pegar o nó que eu estou querendo mudar através do ID, da specific tag, é esse nó que eu quero mudar. Dentro desse nó, eu pergunto qual é o nome da classe dele. Então, por essa variável class name, eu posso mudar a classe dele. Bom, só com HTML5 introduzi um elemento chamado classList, que permite que você adicione, remova ou modifique uma classe CSS no elemento. Então aqui no meu elemento que eu quero mudar, eu ponho classList, add class e algum valor de classe aqui. Lembre-se que lá no CSS, a uma determinada classe, eu posso associar vários estilos. Então o que eu estou fazendo aqui é, nesse elemento aqui, eu estou adicionando um estilo. Ou eu estou adicionando uma classe. E isso significa que ele vai ter todos os estilos associados a essa classe lá no CSS. Então no CSS eu crio uma classe, ponho os estilos que eu quiser, e aqui eu adiciono em tempo de programação essa classe a esse nó. E esse nó passa então a ter todos os estilos que essa classe especifica. Por que isso é interessante? Por que eu simplesmente não pego essa classe e lá no CSS ou no próprio HTML eu associo esse nó a essa classe? Porque eu posso querer mudar isso dinamicamente. Suponhamos que eu tenho aqui um programa, que isso aqui é um programa meu, e toda vez que eu coloco o mouse sobre uma palavra, ela seleciona essa palavra aqui, muda o background e a borda aqui. Ela fica, digamos, vermelha com a borda amarela. E eu tiro o mouse, isso some. Ela volta ao normal, volta como está aqui. Como é que eu implemento isso? Quando eu detectar que o mouse
entrou aqui no nó que representa essa string aqui, essa linha, né? Eu simplesmente mudo, adiciono às classes dele uma classe chamada texto escolhido. E dentro dessa classe texto escolhido, lá no CSS, eu digo que o background é vermelho e que a borda é amarela. Quando eu adiciono essa classe a esse nó, ele imediatamente fica com background vermelho e borda amarela. Quando eu saio da linha, eu vou lá e retiro dessa lista, eu retiro essa classe. Retirando essa classe, ele deixa de ficar com fundo vermelho e o contorno amarelo. Beleza. E eu não coloquei nenhuma informação de estilo dentro do JavaScript. Se o cara, o designer da página, disser, poxa, vermelho com a borda amarela fica muito feio. Eu vou colocar um cinza com a borda azul claro. Ele simplesmente vai lá no CSS, altera aqui a definição dessa classe. No CSS eu mudo lá o background e a borda. E em todos os lugares do meu JavaScript onde eu usei essa classe, agora, em vez de ser vermelho com borda amarela, é cinza com borda azul. Isso sem eu fazer nada, sem eu precisar alterar absolutamente nada. Beleza? Então, gente, quando você precisar alterar alguma coisa, algum estilo no seu, em algum elemento, sempre use uma classe para fazer isso. Beleza? Mais propriedades. A gente ainda tem nos nós do tipo element, a gente tem href, que é o atributo usado em várias tags que tem URL. Por exemplo, a tag A tem href. Eu tenho a tag name. Essa tag name ela é usada como ID para tags que você geralmente encontra em forms. Dá um input, testiário, o form. E ela é tipo um ID para essas tags, só que eu posso usar o mesmo nome e mais de uma tag. No ID, né, eu só posso usar um ID por tag, um ID por nome. O nome não, o nome eu posso usar o mesmo nome para mais de uma tag ou um nome. Ok? Source, a mesma coisa, é o link para URLs externas que você encontra em várias tags como image, input, iframe, script. E value é relacionado ao valor de várias tags de input. Tags de input são tags de formulário, elas podem ser tags de texto e por aí vai. E esse valor corresponde ao valor que está dentro dela. Por exemplo, uma tag de input para o texto, você vai ter lá um texto que o usuário digitou e o valor é aquele texto. Mesma coisa para uma teste área, para um submit, vai ser o resultado que está dentro daquele nó naquele momento. Lembrando que uma tag input, né, o valor dela vai mudar à medida que o usuário digita alguma coisa ali. Então, a qualquer hora, ela pode ter um valor diferente dentro dela. Lembrando que não são todos os nós que têm todas as propriedades, então essa propriedade pode estar undefined. Vamos a um exemplo aqui. Aqui eu tenho um exemplo, eu tenho um HTML e aqui dentro eu vou ter um script. Então tem um HTML, head, script, aqui eu vou ter um script que a gente vai, que é esse script aqui. E dentro do body eu tenho um formulário e dentro desse formulário eu vou ter 4 campos de entrada do tipo texto. Sendo que esse primeiro campo tem o ID num e esses 3 outros têm o name number. O valor inicial do primeiro é 1, 2, 3, 4, 5, do segundo nome 1, do terceiro nome 2 e do quarto nome 3. Beleza. Eu vou ter, depois desses 4, eu vou ter uma área
com uma borda. E dentro dessa área, só uma div, ela tem a string div section. Depois disso, embaixo disso, eu vou ter dois botões. Então, input, type button. Então, quando eu clicar nesse botão, eu vou rodar essa função. E quando eu clicar nesse botão, eu vou rodar essa função aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa página. Certo? Então, eu tenho aqui os 4 campos de texto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, nome 1, nome 2, nome 3. Eu tenho essa área aqui com uma borda, que tem div section. E eu tenho esse botão que chama uma função e esse que chama outra. As funções, né, vão ser o getById. O que é que ele vai fazer? Pega a variável document, getElementById, div1. Quem é o div1? Essa área que está aqui. Essa div. E eu vou pegar document getElementById num.value. Quem é o getElementById num? É esse primeiro campo aqui. E eu vou pegar o valor dele e vou colocar como HTML desse div1 aqui. Então, clicando nesse botão, eu coloquei aqui que o inner HTML dele é 1, 2, 3, 4, 5, que é esse valor aqui. Se eu mudo esse valor e clico aqui de novo, ele muda o meu HTML aqui. E se eu clicar nesse outro? Vamos ver. Nesse outro, ele usa o document getElementsByName, o nome é number, e isso vai me retornar uma string. Uma lista, um array, certo? Então eu tenho numbers aqui, eu faço um for de igual a 0 até o comprimento de numbers, de nums, e para cada um desses eu pego o valor de nums e um return, um br. Vou no próximo, faço um append do que está no res, com o valor desse mais um return, e no último aqui o valor dele mais um return. E eu pego essa string que eu montei e coloco como conteúdo HTML do div1. Então vamos ver aqui. Quando eu clico aqui, eu vou fazer um append desse, com esse, com esse. Lembrando que esses aqui são os que tem number. Então, ó, nome 1, nome 2, nome 3. Se vocês virem aqui no código, esse segundo campo é tipo nome, tem nome number, o terceiro e o quarto, os três tem nome number. E aí eu coloco o que está lá com return. Feito aqui, feito aqui. Se eu clicar de novo, eles estão aqui. Se eu clicar, eu volto para o que está nesse conteúdo. Vamos ver como é que está o DOM. Clicando aqui, eu seleciono o div, clico, e eu vou ter aqui, ó, no que está mostrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Beleza? E aí eu tenho o conteúdo do DOM dele, que é 1, 2, 3, 4, 5, TYFF. Se eu modificar aqui e clicar, o que ele vai fazer é modificar o DOM. Olha lá, o DOM foi modificado. Na hora que o DOM é modificado, o browser vem e faz a renderização dele aqui, que é o que vocês estão vendo. A mesma coisa para os outros. Se eu clico aqui, o DOM é modificado. Olha lá. Agora ele tem essa string, pula linha, string, pula linha, string, pula linha, pula linha. Certo? E quando eu modifico o DOM,
ele aparece aqui na tela. Ele não apareceu ainda. Modifiquei o DOM, ele apareceu aqui na tela. Certo? Então, esse pequeno código é basicamente o que vocês vão fazer nas suas aplicações. Vocês vão ter algum campo de entrada aqui, vão ler esses campos de entrada, vão fazer algum processamento, vão chutar aí, vão fazer um jogo, vão fazer um gráfico, vão fazer alguma coisa, vão modificar o DOM com aquele conteúdo que vocês geraram, e assim que você modificar o DOM, o conteúdo vai aparecer aqui na tela. Beleza? Outra coisa, gente, quando vocês usarem algum framework tipo Vue, tipo React, eles vão estar fazendo exatamente essa mesma coisa, só que com várias facilidades para vocês. Então, o que o Vue, o que o React vão fazer, eles vão te dar várias funcionalidades, mas no final das contas, eles vão chegar no DOM da página e modificar o DOM da página para você. Todo mundo tem que usar essa API básica do JavaScript. Não tem outra forma de você modificar a tela sem modificar o DOM. Então, todos esses frameworks, no final das contas, lá dentro do framework, tem várias linhas de programa que vão dentro do DOM através dessa API e modificam ele para que alguma coisa apareça ou desapareça ou mude de cor na tela da gente. Beleza? Vamos voltar aqui. Vamos. Alguma dúvida aí sobre o DOM? Vamos então falar um pouquinho sobre eventos. É que essa parte ela é um pouco mais extensa do que o DOM e tem uma parte mais teórica também. Vamos começar com programação imperativa. Programação imperativa é o que vocês provavelmente estão acostumados a fazer. Você tem um programa, esse programa vai definir uma série de operações que você vai fazer e vai fazer aquela sequência de operações. Então, quando o usuário invoca o seu programa vai fazer aquela série de comandos naquela ordem que você definiu. O usuário vai invocar o seu programa, talvez o programa pergunte alguma coisa a ele, tipo, o nome do arquivo de entrada, o nome do arquivo de saída, mas vão ser sempre essas perguntas nessa ordem. E o usuário vai responder e vai esperar que o programa termine e o resultado apareça, ou na tela, ou escreva no arquivo. Isso que a gente chama de batch processing, processamento em lote. Você tem um lote de coisas para fazer, faz e acabou. Só que as aplicações modernas geralmente têm uma interface gráfica. E se você tem uma interface gráfica, você vai precisar programar dirigida a eventos. Programação dirigida a eventos. Por que isso? Vamos ver. Como é que é essa programação? É uma programação que é diferente da programação sequencial que vocês estão acostumados. Ok? O programador, ele não controla como o código é executado, a ordem do código ser executado. Então, por exemplo, se vocês tiverem uma interface de um browser, por exemplo, quando você entra na interface, você pode não fazer nada. Se não fizer nada, nada acontece. Então, o programa monta a interface para você e nada acontece, ele fica esperando você fazer alguma coisa. Só que você tem vários botões que você pode apertar, vários menus que você pode escolher.
Você pode escolher fechar o browser, você pode escolher digitar uma URL, você pode escolher clicar um botão que esteja aparecendo lá. Então o programador não controla a próxima ação que você vai ter e não vai controlar também o próximo código que ele vai rodar. Se você fizer qualquer uma dessas operações, um conjunto diferente de código vai ser rodado. Quem controla isso é o usuário que decide o que é que ele vai fazer e, por conseguinte, que código vai rodar. O programador ele vai prover funcionalidades para o programa. E o usuário é que invoca essas funcionalidades. Por exemplo, o usuário que decide, não, eu vou digitar uma URL, vou dar um Enter e vou para uma página. E pode ter várias maneiras de você fazer a mesma operação. Por exemplo, eu posso ter o botão de fechar o browser, mas dentro da página eu posso ter, dentro da interface do browser, eu posso ter também uma opção de menu que fecha a página. Então eu tenho duas maneiras de fazer a mesma coisa. E a ideia básica aqui são manipuladores de eventos. Então eu crio a minha interface e fico esperando por eventos. O evento é alguma coisa que o usuário fez. Ah, ele clicou no botão tal. Ele digitou no campo 1. Ele abriu o menu 2. E são eventos. E para cada evento que acontecer, eu tenho um handler, um manipulador, uma função que vai ser chamada quando aquele evento acontecer. Isso aqui não é específico de JavaScript. Praticamente todas as APIs de interface usam um esquema parecido com esse. Então, se você estiver programando em um Windows e vai usar um programa em C++ que usa a API de interface do Windows, você também vai ter que fazer a mesma coisa. Você vai ter que associar a elementos de uma interface, você vai associar uma função que vai ser chamada quando um evento acontecer naquele elemento. Então, eu tenho um botão na interface, eu vou ter lá na API e vou dizer, olha, quando alguém clicar nesse botão, ou seja, quando o evento clicar, acontecer nesse botão, me chame uma função. E aí você vai criar vários event handlers para aquela interface. E uma vez que o usuário aperte aquele botão, por exemplo, aquela função é chamada. Então, a sua tarefa vai ser basicamente duas para criar a interface. Um programa que descreve a interface. Aqui vai ter um botão, aqui vai ter aquilo outro. E um outro programa que define quais os eventos você está interessado, em quais elementos da interface e que função vai ser chamada quando aquele evento acontecer naquele elemento. Então isso não é particular de JavaScript e isso vai ser feito por C++, numa interface Windows, por Objective-C, numa interface para o iOS e por aí vai. Porque esse modelo é muito interessante para a interface, porque permite que você desacople a interface dos eventos e das ações que você vai fazer em cada evento. E cada event handler desse é um pequeno pedaço de código que a aplicação chama. Então, por exemplo, quando você digita uma URL e aperta Enter, eu vou chamar um pedacinho de código que vai chamar a API do browser e vou mudar lá dentro a URL e o browser vai procurar a URL nova e vai criar uma página nova lá para você. E isso só vai acontecer quando o usuário digitar uma URL, uma string, no campo para URLs e dar um return. Então, isso só vai chamado nessa situação. Então, lembre, eu vou precisar de um elemento da interface, um evento que vai acontecer naquele elemento
e uma função para ser chamada quando aquele evento acontecer. Vamos ver, comparar um exemplo imperativo com um exemplo dirigido a evento. Vamos ver que eu vou rodar um programa de folha de pessoal. No evento imperativo, eu chamo esse programa de folha de pessoal, ele vai carregar os dados dos funcionários, vai fazer as computações para saber quantas horas extras cada um tem, salário base e tudo mais, para saber quanto cada um vai ganhar, e vai imprimir os cheques de cada um. Então, fulano ganhou 10 mil, cicrano ganhou 20 mil, beltrano ganhou 23 mil. Imprime e acabou. No exemplo que esse programa fosse feito orientado a evento, se fosse uma interface, se tivesse uma interface, como é que ele ia funcionar? Primeiro, ele ia estabelecer, criar a interface para a minha aplicação folha de pagamento. Então, eu ia criar uma interface lá. Nessa interface, ele ia associar uma rotina de leitura de dados a um item do menu chamado load. Então, ia ter um menu lá, eu tinha chamado um item chamado load, ele ia associar a rotina de leitura de dados dos funcionários. Depois, ia associar uma rotina que cria a folha de pagamento, que calcula a folha de pagamento, numa opção de menu chamada Compute. E depois ia associar uma operação de impressão de cheques a uma operação de menu chamada Print. Quando o usuário fosse rodar essa aplicação, ele ia ver essas três opções de menu e escolher a primeira, Load. Quando ele escolhesse, eu carregava os dados dos empregados. Depois ele ia escolher Compute, e aí eu carregava a opção, eu carregava os dados dos usuários. E finalmente, quando ele escolhesse a função Print, né, do menu, eu ia imprimir os cheques dos funcionários. Esse é um exemplo bem simples. Talvez esse tipo de aplicação não precisasse uma interface gráfica, né? Mas talvez esse programa tivesse outras opções além dessa. Mas o que vocês têm que ver aqui é o seguinte: o usuário está a cargo, ele é que determina a sequência de operações. Então, ele vai carregar, depois ele vai ver o payroll e depois ele vai imprimir. Talvez, por exemplo, se ele carregar e rodar o payroll, ele desse um erro. Olha, tem um gerente aqui que não mandou os dados dos funcionários dele e não pode rodar a folha sem isso. O usuário vai ficar pé da vida, vai ligar para o gerente e vai dizer, pô, põe isso aí. O gerente, eu tô pondo agora, 5 minutos você pode rodar. Ele põe e o usuário vai de novo aqui, carrega os dados, dessa vez a rotina de payroll funciona e ele vai aqui e roda, imprime os cheques, ok? Mas a sequência aqui é ditada pelo usuário. E a sequência na programação imperativa é pré-definida. Bom, como eu falei para vocês, eu preciso de um evento, né? Um evento que vai acontecer. Como é que isso em JavaScript? Então, um evento em JavaScript é uma ação que pode ser detectada pelo JavaScript, né? A gente diz que um evento ele é disparado e depois ele pode ser capturado por uma função JavaScript, que com esse evento vai fazer alguma resposta. Então, como a gente viu lá, né? Eu disparo um evento, por exemplo, um clique de um mouse no botão e chamo uma função que está associada àquele evento naquele botão. E essa função, então, ela capturou esse evento e vai fazer alguma coisa acerca daquilo lá.
Como é que os eventos são gerados? Você tem ações do usuário, então clicou, moveu o mouse, entrou no mouse num elemento que está na tela, saiu do mouse daquele elemento e por aí vai. A gente vai ver uma lista de ações que a gente pode fazer. E você tem ações do browser, eventos que ocorreram dentro do browser. Por exemplo, tem um evento que ele avisa que ele acabou de carregar uma página. Então ele entrou no site, leu o HTML, transformou aquele HTML numa árvore DOM e fez o rendering. Isso demora um certo tempo. E quando tudo isso termina, ele tem um evento página pronta. Outro evento que ele pode te mandar é página fechada. Alguém lá e fechou a página. Então ele manda esse evento para você. Tem vários outros eventos aqui que o browser pode mandar. Bom, para usar um evento, o programador precisa escrever um código Java para tratar aquele evento. Tem que associar ele com um elemento do documento. Lembra? Então aquele botãozinho lá é um elemento do documento. Então eu vou dizer, olha, esse código é associado a esse elemento. E associar aquele código também a um evento. Então, a esse código está associado, esse código aqui está associado a esse elemento e deve ser chamado quando este evento acontecer nesse elemento. Então eu posso pegar o meu código Java, associar um botão, que é um nó da minha árvore DOM, quando alguém clicar nele. Então é aquele botão, o evento é clique. Eu também podia associar aquele código a quando alguém pusesse o mouse em cima do botão. Não precisava clicar. Então, era o mesmo elemento, mas o evento agora era mouse over. Ou seja, o mouse está em cima do botão. E aí ele ia chamar o meu código ia fazer alguma coisa. E como é que funciona essa programação? Então, eu vou ter aqui o meu botão, por exemplo, podia ser outro elemento, mas aqui é um botão. Eu peguei esse pedaço de código, essa função, e associei, chamei uma função no DOM e disse para o DOM, olha, nesse elemento aqui, quando houver o evento clique, chame essa função, beleza? Aí o DOM diz, beleza, tchau, acabou. Enquanto alguém não chegar nesse botão e clicar, nada acontece. Eu estou lá esperando. Aí chegou o usuário, clicou no botão. Então, o browser vai dizer, opa, tem alguém que está interessado neste evento, neste elemento, nesse botão. Opa, então isso é um evento. O evento aconteceu, eu descobri que existe alguém interessado e o interessado me deixou esse callback, essa função aqui. Então eu rodo essa função. Essa função vai fazer alguma coisa que depende do meu programa e vai modificar alguma coisa na aparência da página, por exemplo. Ele modifica, terminou essa modificação, eu volto a ficar parado esperando que alguma coisa aconteça. Se o usuário voltar e clicar nesse botão de novo, eu rodo essa função de novo. Se ele clicar 1000 vezes nesse botão, eu rodo essa função 1000 vezes de novo. Vamos ver agora como o Event Loop do JavaScript trabalha. Lembre-se que para implementar essa funcionalidade, eu preciso ter alguma coisa no JavaScript que faça isso. O problema do JavaScript é que ele só tem um thread de execução. Ele não é multithread. Então, eu vou ter que tratar um evento por vez. Se o cara clicar no botão e clicar no próximo botão, um atrás do outro, eu não posso tratar os dois eventos de uma vez só. Eu tenho que tratar eles um por vez. Certo? Vamos ver como é que a gente faz isso no JavaScript. Eu tenho aqui um JavaScript bem pequenininho. Eu tenho a função init. Essa função init
pega um elemento que tem um ID FOO e nesse elemento aqui ele cria um Event Listener. Ele adiciona um Event Listener. O Event Listener é um ouvidor de eventos. Então, esse Event Listener vai ficar ouvindo pelo evento clique nesse nó. No nó que está aqui em link. E quando isso acontecer, ele vai chamar essa função aqui. Então, lembrando que em JavaScript uma função é um componente de primeira ordem, ou seja, eu posso pegar uma função, passar como parâmetro, eu posso colocar numa variável e por aí vai. Então, quando esse evento clique acontecer aqui no link, eu chamo essa função. O que é que essa função vai fazer? Ela vai pegar o dis. Bom, se eu estou chamando esse método nesse nó, nesse elemento, o dis se refere a esse nó. Então, nesse nó, eu vou pegar o campo de style dele, no campo cor, e vou trocar a cor dele para Burlywood. Burlywood é uma cor que tem aqui em HTML. Beleza? E pronto. E rodo. Quando eu chamo o init, ele roda essa função, eu adiciono esse listener, ele vai estar ouvindo por esse evento nesse elemento e cai fora. Vamos ver como é que isso é implementado. O JavaScript ele vai ter um event loop, loop de eventos. E esse cara aqui vai ficar olhando uma fila de mensagens para o que ele tem que fazer. Né? O primeiro elemento nessa fila de mensagem, como eu comecei agora, é o init. Essa função init aqui. Eu chamei init aqui, ele colocou e já executou ele. Quando ele executa esse init, ele vai sair do event loop, o event loop vai parar de rodar e vai chamar essa função init aqui. Chamou a função init e o que a função init fez foi adicionar esse listener. Então ela chegou para o Dom e chegou para ele, olha, nesse elemento adicione um listener para o evento clique e quando isso acontecer, rode essa função. Então aqui existe um código dentro do browser que anotou, poxa, esse elemento tem um listener para esse evento e eu tenho que chamar essa função. Ele tem lá um lugar onde ele anota essas coisas. Então tem uma tabelona lá enorme, com elemento do DOM, evento que eu tenho que olhar e função que eu tenho que chamar. E tem lá uma lista enorme, pode ter uma porrada de gente ouvindo uma porrada de eventos. Esse cara aqui só está ouvindo isso. Um evento e nesse elemento aqui. Colocou aqui, beleza. Retorna, pum, e não acontece mais nada. O meu loop de evento está rodando aqui, mas não está acontecendo nada. Toda vez que ele roda, o browser vai lá no meu DOM e vê, alguém fez alguma coisa? Algum elemento foi disparado? Não. Algum elemento foi disparado? Não. Algum elemento foi disparado? Foi. Eu tenho alguém que está interessado nesse elemento, nesse evento, nesse elemento? Ah, não tem ninguém. Então continuo lá. Pá. Aí alguém vem e clica nesse cara aqui que eu estou interessado. Quando isso acontece, o browser diz, epa, alguém clicou nesse elemento. E na minha tabela, esse elemento aqui tem um listener para o evento clique, que foi justamente o que aconteceu. E eu tenho que chamar essa função. Só que em vez de chamar a função, ele coloca isso nessa fila. E checa todos os outros eventos. E cai fora. Caindo fora, o event loop roda de novo. Ele vai chegar nessa fila e nessa fila vai ter, opa, tem coisa nessa fila. Tem essa função change color. Ele vai lá, como ele rodou a init, ele também vai rodar a change color. Vai rodar, essa função vai chegar lá no DOM, vai mudar o background do link
e vai cair fora. Caindo fora, ele volta aqui para o evento. Quando alguém clicar de novo no link, o browser vai colocar de novo a change color na fila e o event loop vai rodar ela. Bom, essa função change color ela é bem pequenininha, ela microsegundos ela já rodou. Mas suponha que em vez de só mudar essa cor, eu fizesse uma porrada de processamento aqui. Eu fosse em vários locais, eu buscasse várias coisas. Isso ia demorar. O que ia acontecer aqui? O event loop, ele ia achar essa função, ia chamar ela, e enquanto ela estivesse executando, o event loop não roda. E aí o que ia acontecer quando o usuário clicasse em outro lugar da sua página? Nada. Porque isso é um thread só de execução. Enquanto a sua função está executando, nada mais funciona na sua interface. E aí ela fica congelada, porque o usuário vai clicar naqueles outros lugares e não vai acontecer nada. Uma vez que sua função saia, o event loop volta a rodar, os eventos que aconteceram são colocados aqui na fila e ele vai ter uma fila cheia de coisa para fazer. Então ele vai entrar nessa fila, vai dar o controle para o primeiro da fila, depois para o segundo, depois para o terceiro, para o quarto e para o quinto. E isso é o que pode acontecer em alguns sites por aí. Você talvez já tenha entrado no site, você clica e a sua interface congela por alguns segundos e aí volta e pum, alguma coisa lá é feita. Né? Às vezes você clica em outra coisa, não acontece nada e quando a interface volta, ela realiza o que você pediu e mais aquilo que você clicou. Por que isso? Porque tem um thread de execução só. Então, enquanto você está trabalhando aqui, ninguém está checando para ver os eventos e carregando essa fila. Uma vez que você saiu, você vem para cá, os eventos são computados, os listeners são colocados nessa fila e, eventualmente, um por um vai ser executado. Ok? Lição: tome cuidado com o que você executa nessa função, porque ela não pode demorar muito. Ok? E isso vale para JavaScript e para a maioria, 90% de todas as bibliotecas de interface. Em Java, em C e por aí vai. Geralmente, o thread da interface é um só. Nessas outras linguagens, você tem múltiplos threads, mas eles não têm acesso à sua interface. Okay? A mesma coisa no JavaScript. O thread principal do JavaScript cuida da sua interface. Você pode criar workers, que são outros threads, mas eles não vão ter acesso à sua interface. Ela é um thread só. Beleza? Vocês têm alguma pergunta?